Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37 até o 47. A gente está falando sobre o panorâmico histórico do avivamento. E o avivamento, apesar de não ser citado na Bíblia, quem veio sábado, Rafinha falou sobre isso, mas o avivamento, a palavra avivamento, apesar de não estar citado na Bíblia, a gente vemos muitos avivamentos acontecendo desde o Antigo Testamento, Deus levantando os homens, profetas, para animar o povo, para dar essa injeção, essa renovação aos cristãos. E um avivamento marcante no Novo Testamento é o que acontece, é claro, em Atos 2, quando aqueles 120 irmãos estão reunidos, depois de contemplar Cristo ascendendo aos céus, e Cristo falou assim, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto, E aí, quando eles estão orando, buscando esse revestimento, esse derramado Espírito que era prometido por próprio Cristo, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida deles, enchendo eles, e aí um grande avivamento acontece aí no Novo Testamento. Diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis um dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-nos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de cada casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Estamos falando sobre avivamento, já vimos várias vezes a definição e o que o avivamento ele produz, mas mais uma vez reforçando, o que é o avivamento? O avivamento, segundo Augusto Nicodemos, é quando o Espírito de Deus visita o seu povo, que antes estava no estado de dormência, de amortecimento, trazendo nova vida, renovação, ânimo espiritual, iluminação, clareza de pensamento, mais amor, mais desejo de santidade, apego à palavra de Deus e compaixão por fazer a vontade de Deus aqui neste mundo. Isso é avivamento, o agir de Deus, tirando o povo desse estado de dormência, frieza espiritual, e agindo com mais busca pela santidade, pelas ações e práticas. E o que nós vemos aqui, o que nós lemos aqui do versículo 37 a 47, são os frutos, o que produz o avivamento, essa perseverança na fé, a prática na doutrina dos apóstolos, a comunhão, arrependimento de pecado, salvação de almas. Isso são os frutos do avivamento, E hoje
eu vou falar um pouco sobre uma dessas pessoas que também era do século XVIII, só que Kaline falou dos Estados Unidos, Bruno e Gabriel falaram, juntamente com o Alan, falou também do Jonathan Edwards nos Estados Unidos, Bruno e Gabriel falaram dos morávios na Alemanha, que influenciaram, e agora eu vou falar hoje também sobre John Wesley, que é da Inglaterra, né? Quem foi John Wesley? O que ele fez? Como que Deus usou a vida dele aí para que o avivamento ocorresse na Inglaterra? Bom, antes de falar um pouquinho sobre esse avivamento na Inglaterra, a gente sempre precisa entender o contexto do que estava acontecendo ali naquele país e na igreja. Ah, foi, obrigada. Bom, a Inglaterra do século XVIII, né, a primeira metade, ela ainda vivia os requisitos de 3 guerras civis no século XVII. Além das guerras civis, né, que arruinaram o país, teve outras guerras por conquista de mais terra e colônias, enfim, outras guerras. Então, a gente já vê no início do século o povo sofrendo por conta dessas guerras. Então, tinha aí muita morte, muita fome, né? Naquela época, a mortalidade ela crescia, também era um período de escravidão, os trabalhadores eram mal pagos, a população era viciada em jogos de apostas, rodas de bebidas, e a igreja que dominava a Inglaterra é a igreja anglicana, que significa igreja inglesa, ou a igreja da Inglaterra, né? A igreja anglicana, ela nada mais é do que, nessa época, não sei, né, não passei a estudar como que ela está hoje, se ela mudou, mas era uma igreja protestante, né? O credo protestante, entre aspas, com a liturgia católica. Então, essa era a igreja oficial da Inglaterra naquela época, que dominava. E essa igreja, né, os sermões que estavam sendo pregados eram apenas longas instruções sobre trivialidades morais, né? Como foi citado lá na Nova Inglaterra, dos Estados Unidos, também acontecia na Inglaterra, né? Eles eram apenas sermões que diziam que eles deveriam viver de maneira correta na sociedade. Então, a gente tem aí também na Inglaterra uma frieza espiritual. Na segunda metade do século, né, acontece mais algumas guerras, e nós temos aí o início da Revolução Industrial, que leva a Inglaterra a ser uma potência econômica internacionalmente dominante, juntamente com o acúmulo de grandes somas de capital, né? Na metade do século, então, a Inglaterra ela tem essa questão da Revolução Industrial e dispara aí como potência no mundo. E John Wesley, ele é alguém que nasce bem no início do século, no mesmo ano que Jonathan Edwards. Parece que foi o ano, né? 1703. Ele nasceu em 1703 na Inglaterra e era o 15º filho de Samuel e Susana Wesley. Era o 15º. Então, imagina 19 filhos sendo criados ali. Pega essa informação. 19 filhos sendo criados nessa situação, nesse contexto que eu falei da Inglaterra. Aos 5 anos de idade, a casa da família ela pegou fogo, né? Quando João tinha 5 anos de idade, a casa da família pegou fogo e o pequeno Wesley ficou na cama dormindo, na pressa de todo mundo sair. Na verdade, eram 19 filhos, né, irmãos? Fora os criados. Então, era muita gente para sair de uma casa pegando fogo. Acabaram que meio que esquecendo ele lá. Aí, quando perceberam que estava faltando um, na hora de voltar para pegar John Wesley, eles não conseguiam subir, porque as chamas já tinham tomado as escadas e tudo mais, e não conseguiam ter acesso até ele. Então, o que eles fizeram? A família se reuniu, Samuel, Susana e todas as outras crianças se reuniram e começaram a orar ao Senhor, pedindo a Deus um milagre, né?
Nisso que eles começaram a orar, o pequeno John, ele acorda, vai para a janela, ele percebe que não consegue sair, né? E aí, os vizinhos, vendo que ele está na janela, eles fazem, como aqui não dá para ver muito bem, uma escada humana e resgata o pequeno John. No momento que ele é resgatado, a casa cai, tudo é consumido, né? Mas a vida de John é preservada. Bom, por conta disso, anos mais tarde, saiu uma publicação em que aparecia foto de John com uma casa em chamas, com a seguinte pergunta, né? O seguinte dizer: não é este uma brasa tirada do fogo? Não é este uma brasa tirada do fogo? Grava essa informação também, amém? Bom, depois desse espetacular livramento de John, do incêndio, a sua mãe, Susana Wesley, profundamente convencida de que Deus tinha grandes planos para o seu filho, resolveu firmemente criá-los para servir e ser útil na obra para Cristo. Ela disse o seguinte, Susana escreveu essas palavras: Senhor, esforçar-me-ei mais definitivamente em prol dessa criança, a qual salvaste tão misericordiosamente. Procurarei transmitir-lhe fielmente ao coração os princípios da tua religião e virtude. Senhor, dá-me a graça necessária para fazer isso sincera e sabiamente, e abençoa os meus esforços com grande êxito. Susana Wesley, para um certo biógrafo, não dá para falar do avivamento da Inglaterra sem citar a mãe de John Wesley, Susana Wesley. Ela quando você lê sobre a biografia dela, a forma, eu vou falar um pouquinho, né, como que ela cuidava dos filhos, mas você vê que como a influência de uma mãe pode aí mudar o rumo até mesmo da história, né? Nós temos que, um certo biógrafo escreveu, não se pode traçar a história do grande avivamento do passado na Inglaterra sem dar uma grande parte da herança merecida à mãe de John Wesley, não somente por causa da instrução que inculcou profundamente aos seus filhos, mas por causa da direção que deu ao avivamento. E foi tão importante a influência da Susana Wesley na vida dele, que ele mesmo declarou: eu aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Eu não sei para você, mas para mim é uma lição. Eu ainda não sou mãe. Mas será que meu filho ou minha filha vai aprender de mim mais sobre o cristianismo do que os teólogos desse mundo? Eu não sei você. Uma vez vendo sobre essa questão de avivamento, né, estudando, e uma das palestrantes que eu estava assistindo, ela falou: será que temos preparado os nossos filhos para o avivamento? Porque, como a Bruna falou, por isso eu falei, Deus é tremendo. Porque tudo que ela estava falando assim, Deus já tinha tocado no meu coração. Talvez Deus não derrame o avivamento nessa época. Agora, nós pedimos, nós ansiamos por isso e queremos o avivamento. Mas talvez Deus queira que a próxima geração, os nossos filhos ou os seus filhos, que sejam um grande avivalista nessa terra, que eles influenciem, que eles vivam o avivamento. Será que você tem instruído seu filho? Será que você tem sentado com ele, conversado, estudado a Bíblia, ensinado a Bíblia para ele, para que ele se torne um avivalista na geração dele? Nós devemos nos perguntar isso. Nós devemos refletir acerca do que estamos ensinando às nossas crianças. Nós precisamos entender essa questão do pai e da mãe em relação ao ensino bíblico. Conheça a teologia, meu irmão. Conheça a teologia. Porque tem que começar em casa. O avivamento primeiro começa em casa. A partir do momento que você ensina a criança no caminho onde se deve andar.
É ali, é aquela semente lançada no coração daquela criança que vai fazer ela caminhar, seguir nos caminhos do Senhor e, quem sabe, não se tornar um próximo John Wesley, Jonathan Edwards, um moraviano. Quem sabe, né? Para vocês terem uma noção de como que era o ensino, como Susana Wesley e o seu marido, Samuel, que era um pastor anglicano também, como que eles ensinavam. As crianças, desde que pequena, elas aprendiam a dar graças ao alimento. Mesmo que elas não soubessem falar, elas aprendiam por gestos. Tá? Elas tinham que orar pela manhã, orar à noite, e quando fosse a idade de alfabetização, quando elas já começassem a aprender seu alfabeto, elas já eram instruídas nas escrituras. Na verdade, elas eram alfabetizadas já aos 5 anos por meio das escrituras. O próprio John Wesley, ele foi alfabetizado com o livro de Salmos. Depois, além disso, né, eles ensinavam acerca da reverência na igreja, o orar ao entrar, o orar ao sair, a reverência que se tinha durante os cultos. E quando eles chegavam à idade própria, eu acredito aí que um pouco mais de maturidade, seria, eu acho que mais, não diz, mas eu acho que seria mais ou menos a fase dos adolescentes, começa a ter um monte de dúvida, meio que uma crise de identidade, né? Aquela questão de querer fazer parte de um grupo. Então, quando eles chegavam mais ou menos a essa idade própria, ela designava um dia da semana para cada filho. Imagina, são 19 filhos. Então, toda semana, ela sentava com o filho, ia lá, conversava sobre as suas dúvidas e dificuldades que ele tinha, né? Além, é claro, dos cultos domésticos. Os cultos domésticos era um momento precioso. Todo mundo ali tinha que estar reunido. Não tinha aquela história de eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não. Momento do culto doméstico, todo mundo parava, até os criados da sua casa paravam para assistir. E o culto doméstico era tão grande, tão bom, que até os vizinhos iam para a casa deles para assistir o culto doméstico diariamente na casa deles, né? Diziam que teve épocas que lotou, de ter centenas de pessoas ao redor da casa só para participar do culto doméstico da casa dos Wesleys. Então, durante esse período de 5 anos até 11 anos, John Wesley ele fica estudando com a sua mãe em casa, e quando ele completa 11 anos, ele entra em uma escola pública, um internato, né? E fica no internato durante 6 anos. Durante esse período, John Wesley exercia muita influência sobre os seus colegas. Eu imagino, assim, quando eu li a biografia dele, que ele era um bom orador desde pequeno, sabe? Alguém que falava bem desenvolto. Então, certa vez um porteiro foi procurar os meninos na hora do recreio e viu que o terraço do recreio estava vazio. Aí ele foi olhar de sala em sala, estava lá John Wesley sentado, e em volta dele os seus amigos, ouvindo as histórias instrutivas a qual ele tinha que ensinar. Então, você vê que, desde novo, ele já transmitia em grande influência sobre as pessoas que estavam ao seu redor. Desde pequeno, ele tinha essa desenvoltura. Então, aos 17 anos, foi para a Universidade de Oxford, tornou-se Oxford, uma renomada faculdade até hoje, né, na Inglaterra. Tornou-se proeficiente no latim, grego, hebraico e francês. Agora, você acha que ele estudou lá? Passei na melhor universidade federal da Inglaterra. Agora eu vou aproveitar a vida. Você acha que foi assim? Não. Ele se juntou a um pequeno grupo, né? Onde esse grupo, eles oravam, eles estudavam as escrituras diariamente, jejuavam às quartas e sexta-feiras, visitava os doentes,
encarcerados e confortava os criminosos na hora da execução. Todas as manhãs e noites, cada um passava 1 hora orando sozinho em oculto. E, de vez em quando, um ou outro ficava espionando para ver se o amiguinho estava orando fervorosamente ou se era uma oração meia-boca. Se fosse oração meia-boca, ele fosse, olha aí, cara, você está orando aí. Né? E quem é que fazia parte desse clubinho aí? Nada mais, nada menos que o Charles Wesley, que já foi citado aqui, o irmão dele, que, abrindo parênteses, como o Gabriel já falou, foi um dos maiores escritores de hinos, mais de 6.000 hinos. Ele entrou até em 95 no hall da fama gospel, com o maior influenciador de hinos. E possivelmente você já cantou um hino dele, lá, harpa cristã, no cantor cristã. Quem conhece aquele hino? Cristo já ressuscitou. Então, isso aí. É uma das autorias de Charles Wesley. Ele foi um grande companheiro durante toda a trajetória com o John na sua caminhada, né? E o outro é um que já foi bastante citado aqui, que uns pronunciam Whitefield, e eu achava que era Whitefield. Vou fazer igual todo mundo está fazendo, Whitefield. Então, George Whitefield, né? Um dos maiores pregadores ao ar livre, um dos maiores evangelistas do século XVIII. E você vê, então, que não é só John Wesley. Ele encabeçou, digamos assim, o avivamento na Inglaterra, mas não foi só ele, né? Tinha os amigos dele que lá, desde a faculdade, estavam junto com ele. Então, assim, foi por meio também desses jovens universitários que entenderam que o assunto principal das suas vidas não era o intelecto, não era porque eu passei numa universidade federal, não é porque eu consegui a profissão que eu queria, não era para, agora com a profissão que eu quero, vou comprar carro, casa, fazer as viagens que eu quero. Não era por causa do dinheiro, mas entenderam o propósito de Deus na vida deles, mas uma vida de dedicação na obra do Senhor, que se expandiu em grande despertamento na Grã-Bretanha. Né? A devoção e o compromisso desses jovens eram tão grandes que os colegas deles denominaram o clube que eles viviam, um grupinho, de Clube Santo. E eles eram tão rigorosos, tão regrados, tão metódicos, que as pessoas passaram a chamar eles de metodistas, porque eles eram, 4 horas da manhã, acorda, vou me dedicar pelo menos 2 horas à oração, eu vou lá fazer tudo o que eu posso na hora certa, no momento certo, para cumprir os meus deveres, mas para principalmente estudar, né, conseguir a minha carreira, minha profissão, mas também para cumprir lá os desígnios, o que a palavra nos ensina para fazer. Né? Graças a Deus, quando eu entrei na universidade, apesar de a Lilian, de 18 anos, era... Né? A gente, 18 anos, é aquela fase, né? Passando meio de adolescente, assim, a fase adulta, não sabe muito bem lidar com o peso da responsabilidade de 18 anos, eu já trabalhava, era carteira assinada, hoje eu tenho 30. Então, assim, mas por mais que eu era leiga no quesito Bíblia, não que eu seja conhecedora da Bíblia, mas entendo muito melhor e mais maturidade do que antes, Deus sempre tinha colocado no meu coração o seguinte: você é Daniel, você está na Babilônia. E Daniel, ele estava sozinho na Babilônia? Ele não conseguiu sozinho. Quando o rei mandou caçar lá os sábios e astros, porque estavam orando 3 vezes ao dia, que não sei o quê, o que Daniel fez? Se juntou com seus amigos, vamos orar, o bicho está pegando. Né? Então, assim, Daniel, ele não estava sozinho na Babilônia, ele tinha pessoas para orar junto com ele, estar junto com ele. Então,
Você, jovem, você que está querendo entrar numa universidade, você que está querendo, você que já está numa universidade, não pense você que Deus colocou você numa universidade só apenas para você ter sua profissão, para você ser bem de vida, não. Entenda, procure entender o propósito de Deus na sua vida. E eu vou dizer para vocês, o período que eu vivi na faculdade, que eu conheci o M8, todo mundo já ouviu falar do M8, mas quem não conhece, era um grupo de evangelismo, estudo bíblico, que eu e Bruna nos conhecemos, aí conheceu a PIB, aí conheci os maridos, né? Enfim. Mas Bruna sabe o que eu estou falando. O M8 foi um oásis no deserto. Eu nunca cresci tão espiritualmente na minha vida quando eu estava no período da faculdade. Eu nunca passei por tantos momentos de experiências com Deus, de evangelismo, de leitura, de aprendizagem na Bíblia, como antes. Foi um momento que eu aprendi mais do Senhor, aprendi mais da sua misericórdia, do seu amor. Então, jovem, não pense que você está entrando, Deus te colocou na universidade só para você ter a sua carreira. Procure o propósito de Deus na sua vida. Procure fazer a vontade de Deus. Não pense assim, passei, oba, agora eu só vou viver para o estudo. Não. Se você passar para a universidade e viver só para o estudo e esquecer as coisas de Deus, tem alguma coisa errada. Pede a Deus para sondar o seu coração, te fazer entender, porque aí, meu querido, tem alguma coisa errada. Enfim, eles foram, então, conhecidos como metodistas, né? E o próprio Wesley, então, passou a se denominar metodista de Oxford, e aí passa, então, começa o movimento metodista, né? Que desse movimento metodista surge as igrejas metodistas, entre outras, né? Mas, beleza, passou o período, então, da faculdade, mas em 1735, aí Wesley, ele embarca em uma viagem que ele conhece essas pessoas aqui. Por isso que eu falei assim para o Gabriel, fala não, porque esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave na vida de John Wesley. Ele já era um diácono, tinha auxiliado seu pai na igreja. A gente vê a devoção dele, a disciplina dele em oração, em obra social, né? Mas, nesse encontro, tudo muda a vida de John Wesley. Né? Ele embarcou, então, em uma viagem, em 1735, para servir como capelão em uma colônia na Geórgia, num navio chamado Simons, e em que Wesley e seus companheiros viajaram. E nessa embarcação tinham 25 moravianos, que eram liderados pelo bispo Dave Nitschmann, eu acho que é assim que se fala, né? E o Wesley, ele mal havia se instalado no seu camarote quando ele começa a estudar alemão, porque ele quer lá conversar com essas pessoas diferentes que também estavam no mesmo barco que ele. Apenas 3 dias após o embarque, ele se referiu em seu diário da seguinte forma, referente aos moravianos: pessoas que deixaram tudo pelo Mestre e que têm realmente aprendido dele, sendo mansos e humildes, mortos para o mundo e cheios de fé e do Espírito Santo. Então, aquilo já estava começando a observar e entender a situação ali dos moráveis. Antigamente levava meses, né, gente, uma embarcação de um lugar. Então, imagina que isso aqui não foi em uma semana, foi alguns meses. E, em um certo momento, houve uma tempestade feroz. A tempestade foi tão grande que até os tripulantes da embarcação se assustaram. E John Wesley ficou com medo, com certeza, né? Não o julgo, mas durante aquela tempestade ele percebeu que, mesmo com tudo aquilo ali, mesmo no auge da tempestade, os moravianos continuaram o seu culto, não paravam de cantar, apesar de tudo, que parecia que o navio não ia aguentar, eles continuaram louvando o Senhor, eles continuaram fazendo o seu culto, sua adoração a Deus, né? E aí, após esse culto e a tempestade baixar,
John Wesley ele fica intrigado e vai até um desses moravianos e pergunta se ele não tinha ficado com medo, não. Você não ficou com medo, não? Aí ele, graças a Deus, não. Aí ele foi olhar, perguntou das mulheres, foi para outra pessoa e perguntou das mulheres e das crianças. As mulheres e as crianças também? Não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Bom, depois que eles chegaram à Terra, né, um pregador morável chamado Spensberg, não sei se é assim que se fala, mas enfim, ele perguntou para John, e aí, você conhece a Cristo? A gente está falando de alguém que era metódico, regrado, cumpria todos os deveres litúrgicos, bíblicos, doutrinários, vivia de ação social. E pergunta. Essa pergunta perturbou John Wesley durante 2 anos, os 2 anos que ele ficou na Geórgia. E aí ele escreveu o seguinte em relação a essa pergunta. Faz 2 anos e 4 meses que deixei a minha terra natal para pregar a Cristo aos índios da Geórgia. Entretanto, o que eu cheguei a saber? Ora, vim a saber o que eu menos esperava. Fui à América para converter outros, mas nunca fora realmente convertido a Deus. Meus irmãos, alguém que vivia desde pequeno, ele conhecia as Sagradas Escrituras, ele praticava as boas obras. E isso mexeu tanto com ele que, quando ele voltou para a Inglaterra, ele procurou um pregador moraviano chamado, eu acho que se diz Peter Boiler, não sei, né? E durante a conversa com esse pregador, ele aconselhou, né, John Wesley, pregue a fé até conseguir tê-la, e depois, porque já a tem, pregará a fé. Olha, depois desse encontro com esse pregador, John Wesley ele começa a buscar ao Senhor. E ele diz que John Wesley ele escreveu um diário, né, o bom da vida dele, que ele relatou tudo. Então, se você procurar diário de John Wesley, está lá tudo relatadinho sobre a vida dele. E ele relatou em um certo momento, que depois desse encontro, ao ouvir a palavra de Deus, ele sentiu o seu coração aquecido. Porque quando houve a tempestade, ele teve medo de morrer e teve medo que Deus não tinha perdoado o pecado dele. Ele duvidou que Deus tinha realmente salvado ele. E quando que ele observa os moravianos, a ação deles, a atitude deles em meio àquilo, tudo isso, a esse questionamento que ele recebeu, a esse conselho que ele teve lá com esse pregador moraviano, ele olhou para si e diz, eu não sou um convertido. Que fé é essa que duvida que Cristo realmente salvou de todos os meus pecados? E aí ele descreve que o coração dele aqueceu. E ele sentiu o Espírito Santo testificar com o Espírito dele que ele era filho de Deus. E aí, meus irmãos, tudo muda em relação ao ministério de John Wesley. E eu quero focar um pouquinho nesse ponto, porque ao ler essa passagem me fez lembrar de Jó. Jó era um cara que Deus testemunhou da vida dele para Satanás. Ele disse assim, quando Satanás ronda a terra, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Aí Satanás diz assim, não, mas ele tem tudo, tem dinheiro, tem filho, tem uma boa família. E aí Deus permite que Satanás toque nele e que ele passe por um momento de turbulência na sua vida. Mas ao final do livro de Jó, no capítulo 42, Jó diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim,
coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e tu perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te veio os meus olhos. Mesma coisa que com John Wesley. Era alguém criado na igreja, alguém que conhecia a palavra de Deus, que foi ensinado, mas uma vez duvidou da sua salvação. E aí o Espírito Santo vem sobre ele, testifica que Cristo levou sobre ele toda a nossa culpa. Não é pelo que você faz, não é pelas suas ações, mas porque Cristo fez naquela cruz. O Espírito Santo testifica com o Espírito dele que ele é filho de Deus. E aí tudo muda. É esse o avivamento que nós precisamos. Às vezes, você está no engodo da religiosidade. Você está vivendo só uma vida religiosa, mas eu sou criada desde pequeno na igreja, eu conheço as Sagradas Escrituras. Qualquer história eu sei contar. Mas será que, de fato, você já sentiu o seu coração aquecer e o Espírito de Deus testificar para você que você, de fato, é filho de Deus? Eu não sei vocês, mas eu já passei por uma situação parecida. Que Deus deu assim, ó, calma aí, vou agitar só um pouquinho. Só um pouquinho. E aí eu descobri que a Lília, de verdade, não sabia nada sobre justificação pela fé. E que, de fato, o que Cristo tinha feito por mim. E aí foi quando eu percebi que eu precisava buscar mais, orar mais. E me entreguei, de fato, a esse Senhor Salvador, mesmo desde pequena, sendo criada nas Sagradas Escrituras. Então, talvez, se você estiver passando por um momento desses, parecido com John Wesley, no caso dele foi uma tempestade. No caso de Jó, foi uma grande tempestade. Mas, por meio desses momentos, o Senhor se revelou a eles quem de fato Ele é, e o que Ele fez, e o seu amor, e a sua graça, e sua misericórdia. Se você ainda não tem no seu coração essa testificação de que você é filho, que você é filha de Deus, passe a buscar o Senhor hoje. Senhor, testifica no meu espírito que eu sou teu filho. Será, Deus, que eu ainda estou vivendo nessa ceguidão da religiosidade? Será que eu só estou cumprindo protocolo, liturgias? Meu irmão, porque a partir do momento que esse espírito aqueceu o seu coração, as coisas vão começar a mudar. E mudaram tanto na vida de John Wesley, né? John Wesley passou a servir a Deus com uma fé de um filho e não mais de um simples servo. Desde então começou a sentir mais e mais fome e sede de justiça, a justiça de Deus pela fé. Ele reconhece que ele fracassou na primeira tentativa de pregar o evangelho, porque apesar do seu zelo e bondade de caráter, o cristianismo que possuía era apenas uma coisa que recebera por instrução. Mas a segunda etapa do seu ministério destacou-se por um êxito fenomenal. E o seu amigo George Whitefield, ele ajudou também. Em 1739, George Whitefield convidou Wesley para participar de uma pregação ao ar livre, né? Isso, naquela época, era um escândalo. Não podia pregar na rua. Não podia. Na verdade, eles meio que passam a pregar na rua, porque a igreja anglicana agora não começa a aceitar a pregação deles. Né? Lembra a igreja anglicana, aquele método bem, né, regrado, aquela frieza espiritual. Então, os bispos não aceitam mais. E aí, o Whitefield vai para o quê? Vai para a rua pregar. Se eles não querem aqui, eu vou pregar. E ele chama o seu amigo Wesley. Ó, se eles não querem que a gente pegue dentro das igrejas, vamos para fora. E aí eles começam a pregar, ele participa, né? E sobre essa influência inovadora de seu amigo, John Wesley passa a ser também um pregador ao ar livre, né? E estima-se que o John Wesley tenha percorrido em torno de 400.000 quilômetros e pregado 40.000 sermões, com uma média de 750 sermões por ano. Nas suas viagens, ele tanto andava a pé quanto a cavalo.
horas em dias ensolarados, ora sob chuvas, ora sobre temporais e neve. Não tinha tempo ruim. Aonde é que precisava de ouvir a pregação do Evangelho, ele estava lá. E dizem, né, que ele era um cara bem magrinho, franzino, baixinho, mas ele tinha boa saúde, ele cuidava da saúde dele. Ele, de todos esses que nós falamos, ele foi o último a morrer. Ele morreu quase no fim do século, né? Então, ele caminhava. E por ele ter essa restrição de pregar dentro das próprias igrejas, ele fala, cita, também essa que é uma passagem bem conhecida dele, considero o mundo inteiro a minha paróquia. E foi assim, caminhando, pregando, andando incessamente até os últimos dias da sua vida, a palavra do Senhor, a justificação pela fé, o que Cristo fez. E aí começou a se espalhar, ele começou a influenciar a sociedade inglesa, né? Muitos historiadores, muitos teólogos dizem que não se pode negar o impacto do avivamento metodista sobre a sociedade inglesa, porque dizem que a Inglaterra teria uma revolta de trabalhadores semelhante à França se não fosse aqueles trabalhadores ali se convertendo, né? John Wesley, ele não só pregou a palavra e viveu e andou e caminhou. Ele também, construiu orfanatos, ele apoiou o sistema educacional, né? Ele apoiou o ministério da escola dominical. Cadê? Eu coloquei aqui. Não, perdi. Ele apoiou o ministério da escola dominical, que estava acontecendo naquela época para a educação, para o ensino. Além disso, ele apoiou a abolição da escravatura. Ele começou a pregar contra a bebida, contra as guerras. Diz até que, sob a influência desse avivamento, boa parte da bebida ter cessado foi por causa disso. A venda de bebidas foram cessadas na Inglaterra nesse período por causa disso. A influência foi tão grande, financeiramente, existe um estudo sobre John Wesley, no quesito financeiro, como ele vem de uma situação muito pobre, mas como ele doa, como ele vai ganhando dinheiro, porque ele não estava só pregando o Evangelho, ele escreveu também uma primeira coleção que foi distribuída gratuitamente na Inglaterra, uma coleção da medicina, né? Primeira coleção de medicina distribuída gratuitamente na Inglaterra. Ele não só falou do Evangelho, ele atuou também sobre outras áreas na sociedade, né? Então, assim, John Wesley foi uma grande influência em tudo. E aí, em 2 de março de 1791, bem no finzinho do século XVIII, com a idade de 88 anos, John Wesley completou essa carreira. Durante a noite anterior, não cessaram seus lábios de louvor e adoração. Ele estava cultuando o Senhor, ele estava adorando a Deus. Em um momento, a sua alma saltou tanto de alegria que ele levanta a mão e exclama: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E, novamente, ele exclama: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E, às 10 horas da manhã, ele vem a falecer. E, enquanto os crentes rodeavam o leito e adoravam, ele disse adeus. Um crente que assistiu à sua morte assim relatou o ato: a presença divina pairava sobre todos nós. Não existem palavras para descrever o que vimos no seu semblante. Quanto mais fitávamos, tanto mais víamos parte dos indizíveis céus. Até hoje, nós vemos a influência do metodismo, né, do avivamento metodista. Ele não fundou a igreja, tá? Ele permaneceu anglicano até a sua morte. Mas foi por conta desse movimento que ele foi fazendo. A igreja metodista surge, entre outras. Mas o que eu observo na vida de John Wesley? Aprendi muita coisa, claro. Já citei aqui algumas durante o relato da vida dele. Mas John Wesley, irmãos, não era um homem perfeito. Às vezes a gente olha assim para esses grandes avivalistas, a gente diz assim, muito distante, né? O cara acordava 4 horas da manhã, dormia às 9,
2 horas orando, tinha lá todo o seu, durante o dia, o seu trabalho social, a sua vida, livros que ele escreveu muitos livros, compôs hinos juntamente com seu irmão, fez grandes coisas não somente para a igreja, mas para a sociedade. Mas ele não foi um cara perfeito. Se os irmãos repararam, eu não citei sobre a esposa de John Wesley. Não citei sobre ela porque foi um momento muito conturbado. Na vida amorosa, eu não aconselho ler de John Wesley, não. Ou seja, o que eu vejo no Senhor? Eu vejo a misericórdia de Deus. O que me difere de mim, eu e você, do John Wesley? Ele era tão pecador quanto eu e você. Ele era tão merecedor da graça e da misericórdia de Deus quanto eu e você. Nada difere, meus irmãos. Cada um da sua forma, do seu jeito, do seu temperamento, a sua personalidade. Nada atrapalha esse avivamento, esse agir de Deus. Se Deus quiser, Ele pode te levantar. E se você buscar também, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto é tempo. Esse avivamento ele vai acontecer quando passarmos a entender, como já foi dito aqui, a centralidade de Cristo, a busca pela palavra de Deus e na oração. Enquanto vivermos da mesma forma, nesse comodismo espiritual, nada vai mudar, meu irmão. Você tem orado pelo avivamento, você tem ensinado seus filhos sobre avivamento, você tem buscado o avivamento na sua universidade. O avivamento deve ser buscado, meus irmãos. Deve começar em nós. Olha a história. Jonathan Edwards encontrou com George Whitefield e os moráveis que encontrou com John Wesley, e um está interligado com o outro, e o avivamento se espalhou em todo o mundo no século XVIII, porque foi uma brasa tirada do fogo. Lembra que eu falei para guardar no início? Lá? Guarda. É uma brasa. John Wesley foi uma brasa tirada do fogo. E para essa brasa começar a aquecer, ela precisa estar junta de outras. Que você seja essa brasa nessa manhã. Que você se junte com outros e comece aí a buscar o Senhor para que Ele derrame do seu Santo Espírito, para que Ele te encha e incendeie, comece em nós. Eu falei com o Senhor, Deus, foi realmente de Deus. Estava muito desanimada, muito. Não só pela pandemia, sabe? A pandemia só veio para revelar algumas coisas, né? Mas muito decepcionada com algumas coisas. Mas orando o Senhor, busquei, Senhor, guarda meu coração, guarda meu coração, guarda meu coração, guarda minha mente, para que isso não atrapalhe a minha fé, para que isso não atrapalhe a minha caminhada, né? E foi de Deus esse tema, avivamento, porque é o que precisamos. Não dá mais para viver da maneira que estamos vivendo, meus irmãos. A gente não pode se acomodar apenas com isso. Nós queremos ver mais vidas se rendendo ao Senhor, mais pessoas transformadas pela palavra de Deus, mas tem que começar em nós. A brasa tem que ser acesa em você primeiro, para depois ter o ajuntamento e o fogo pegar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de graça, misericórdia e bondade. Ó Deus, o Senhor sabe como me alegro, Senhor, de ouvir a Tua palavra, que Tu é fiel. E da maneira como o Senhor age, Senhor, sobre a igreja, Senhor. O importante é que Deus está conosco. Glória a Deus por isso, ó Pai. Glória a Deus por isso, Jesus. Assim cremos, ó Pai, se não fosse a Tua presença, se não fosse o Senhor aqui conosco, ó Deus, o que seria de nós? Ó Deus, aqueles ainda que têm dúvida, aqueles que ainda vivem no engodo da religiosidade, Senhor, arranca, liberta, começa, Senhor, a transformar, a animar os que estão de dentro primeiro, Senhor, para que quando saiamos, Senhor, ó Deus,
toda a sociedade seja modificada, Senhor, pelo teu povo. Assim como a sociedade inglesa foi mudada, Senhor, foi transformada pelo teu evangelho, pelo avivamento que o Senhor derramou, Senhor, em cada irmão que nós estudamos aqui, ó Pai. Ó Deus, que de igual forma isso venha acontecer em nós. Aquece nos nossos corações, ó Pai. Enche-nos do teu Santo Espírito, ó Deus, porque carecemos, ó Pai. Não dá, Senhor, para mais vivermos da forma como estamos, do desânimo, da frieza espiritual, ó Pai. Não, Senhor. Queremos ver o teu agir, queremos ver vidas, Senhor, se rendendo a ti, por meio de nós, a tua igreja alegre, te servindo, te buscando, te cultuando, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tende misericórdia de nós, derrama o teu avivamento sobre cada vida aqui, Senhor. Começa o avivamento na primeira igreja batista em Itaipu, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, carecemos do teu agir. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a enxergar, Senhor, os nossos pecados, a confessá-los a Ti, a se prostrar diante da Tua presença, da Tua glória e da beleza de quem Tu és, ó Pai. Ó Deus Santo, por favor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço, te agradeço. Amém. Chamados para águas turbulentas. Talvez você esteja passando por isso nessa manhã, mas se entregue ao Senhor, se entregue ao Senhor. Deixe que Ele ministre ao seu coração e te avive. Tua voz me chama sobre as águas, onde